Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui em meu canal. Eu sou Evandro Moretti, falando mais um tema da fé cristã relevante, falando sobre o evangelho fora da caixinha religiosa. O vídeo de hoje vai ajudar muito você. No tema de hoje eu vou falar sobre pessoas que saíram das denominações e muitas delas vêm perguntar para mim como proceder agora, tá? Então, fique conosco até o final que eu vou dar aqui instruções preciosas para você, tá? Antes de falar sobre o assunto, eu peço que você já deixe a sua curtida, tá? Deixa o seu like aí, é fundamental que você curta esse vídeo para que o YouTube passe ele para frente aí e alcance mais pessoas, ok? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, fale deste canal às pessoas, compartilhe esses vídeos, deixe o seu comentário, participe, tá bom? Vamos lá. Como proceder depois de sair do sistema religioso? Você que saiu do sistema religioso e às vezes tem passado por alguns problemas, tá? Que nós vamos citar aqui neste vídeo, tá? Eu tenho conversado com pessoas que saíram, por exemplo, da CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, que saíram da Assembleia de Deus, que saíram da Igreja Cristã Maranata, que saíram de comunidades que usavam o método G12 ou MDA, pessoas que saíram das igrejas batistas presbiterianas, pessoas que saíram da igreja quadrangular, Deus é Amor, Casa de Oração, Igreja de Deus no Brasil, Testemunhas de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormon, tá? E se eu não citei aqui a igreja, a denominação que você saiu, eu peço que você deixe no comentário abaixo deste vídeo, tá bom? Bom, independentemente das doutrinas, que elas são diferentes entre si, tá? O método religioso sempre foi o mesmo, é arregimentar pessoas e segurá-las ali, tá? Algumas pegam mais leve, outras pegam bem mais pesado. E ao longo do tempo levam pessoas a acreditarem que aquela caixa denominacional salva. E se sair daquele local, alguma coisa ruim vai acontecer. Deus vai castigar, uma maldição vai acontecer, a pessoa vai para o inferno, vai ser torturada eternamente lá no inferno. Então muitas são as dúvidas depois que a pessoa sai, principalmente quando saem de denominações em que pegam pesado aí, tá? Para segurar as pessoas lá. Eu quero conversar com você hoje a respeito de uma situação que eu vivenciei, tá? Porque embora eu nunca tenha frequentado uma denominação que pegasse pesado, eu conheço muita gente há muito tempo, tá? Que frequentava ou ainda até frequenta esses lugares, tá? E eu sei como lidar com essas pessoas, porque faz bastante tempo que eu converso com gente a respeito do sistema religioso e do que esse sistema é capaz de fazer com uma pessoa, tá? Arruinar as emoções de alguém. O sistema religioso é capaz de arruinar as emoções, os sentimentos de alguém. Levar uma pessoa a viver debaixo de medo, de culpa, de ganância e outras coisas mais. Dentro dessas denominações, embora as doutrinas sejam diferentes umas das outras, tá? Existe um medo e existe por trás deste medo um líder religioso que fomenta toda essa situação, tá? Que promove toda essa situação. Muitas vezes colocando o nome de Deus no meio. Olha, Deus mandou, o profeta disse, né, nos casos de denominações que tem uma profetisa por trás, ou um profeta por trás, né? Que foi o fundador lá no início do movimento, tá? Então sempre tem uma história a ser contada, tá? Experiências de pessoas que saíram e se deram mal. Tudo isso é recurso usado nas denominações para que a pessoa sinta medo de sair. Mas você que, graças a Deus, tem tido a sua mente iluminada, tá? E mesmo diante de tanta retaliação do sistema, você é um bravo, é uma brava, tá? Que entendeu que Cristo Jesus nunca dependeu e não depende das metodologias do sistema religioso para alcançar pessoas. Graça é graça. E nenhuma denominação no mundo é detentora da graça de Deus, tá? A graça de Deus é livre e pertence a Deus, tá? Não precisa pagar pedágio, tá? Eu esqueci de citar também algumas pessoas que saíram da católica
pessoa que tenha entrado em contato comigo. São as mesmas coisas, os mesmos princípios usados em todas as denominações para tentar segurar uma pessoa. É sempre o medo, é sempre uma experiência de alguém que saiu e se deu mal, é sempre o sonho que alguém teve, a profecia que alguém falou, tá? A revelação de alguém. É tudo falácia, tá? Porque Cristo é o seu Senhor, tá? Nós somos cristãos. Então eu quero falar aqui com gente que quer continuar sendo cristã, mas com coerência, com bom senso, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o processo pode demorar um pouco, tá? Então não fique preocupado se você saiu e de vez em quando você se sente ainda, você se pega ainda pensando, meditando, será que eu tomei a decisão certa? Será que Deus não vai me punir por isso? Será que eu estou dentro da vontade de Deus? Então, fique em paz, tá? Ao sair de um sistema religioso, seja ele qual for, é normal que você leve um tempo aí nesse processo, porque afinal de contas você ficou um bom tempo lá ouvindo tanta coisa a esse respeito que a sua mente ainda está intoxicada, tá? E para desintoxicar a mente demora um pouquinho, leva tempo, tá? É interessante que você aprenda a lidar com esse processo, tá? Pode demorar um pouco, ok? A segunda coisa que você precisa entender é como proceder na saída, tá? É importante que você saiba, né? Sair sem tumulto. É isso que eu quero falar aqui. Porque muitos irmãos saem provocando tumulto. Tá? Eu sei que eu estou falando aqui com gente que nunca tumultuou nada, saiu em paz, saiu numa boa, mas eu preciso falar esse ponto aqui. Tem gente que causa tumulto ao sair, tá? Fica ligando para as pessoas, mandando mensagem, fica divulgando nas redes sociais, né? As heresias do lugar que frequentava, né? Expondo pessoas, expondo lideranças, a não ser que sejam crimes, mas se for crime, se for uma organização religiosa criminosa, então não é com você, tá? Aí é uma denúncia direta às autoridades, mas caso contrário, o pessoal que está lá acredita naquelas informações, eles acreditam naquelas doutrinas pregadas lá, tá? Apesar que a palavra doutrina está errada, doutrina é um ensino realmente evangélico, do evangelho, tá? E é até errado a gente falar doutrina para algo que não tem nada a ver com o evangelho, mas você sabe do que eu estou falando, as regras daquela denominação. Tá? Então muita gente que está lá acredita em tudo aquilo que é pregado. E quando você sai provocando tumulto, eu conheço casos de gente que foi para frente da denominação ali, ficava abordando as pessoas, o que o pastor pregou hoje é mentira, hein? Isso é mentira, o que o pastor está falando aí é mentira, ficava falando isso, embora no passado eu tenha tido até coragem de fazer isso, mas nunca fiz. Com o passar do tempo eu entendi que essa abordagem é incorreta, tá? Porque se levou tempo para mim entender e eu acordei, pode levar tempo para os meus irmãos que estão lá entenderem também e acordarem também, tá? Então saia sem tumulto, jamais interrompa uma pregação, jamais interrompa um culto, jamais vai lá para dentro da denominação fazer barulho, tá? Isso é inadequado, isso é totalmente antiético também, não faça isso. Tá? Terceiro ponto aqui, saber lidar com as retaliações. Tá? Você vai ser confrontado. Você que saiu do sistema religioso, você pode falar aqui, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Você vai ser confrontado, você vai levar xingamentos. Tá? Então você precisa saber lidar com isso. Você precisa saber lidar com ofensas, as pessoas vão te ofender, tá? Vão mandar indiretas, elas escreverão textos no Facebook, elas mandarão mensagens no WhatsApp, elas vão excluir você de grupos do WhatsApp, de repente que ainda tenha vínculo com as denominações, tá? É preciso entender que de repente você será desligado e eles vão falar esse desligamento em público, né? Irmão fulano de tal está desligado
por esse motivo ou por aquele motivo. Tá? Então, eles vão falar a respeito do seu desligamento. Isso pode ser um processo doloroso, tá? Porque você ficou tanto tempo ali, de repente você empreendeu os seus esforços para ajudar aquele sistema a crescer e agora não te valorizam, te tratam como nada. Isso é comum, isso é normal. Eu passei por isso. Tá? Você pode passar por isso também. Aguenta firme, tá? Aguenta firme. Mas saiba lidar com ofensas, com desprezo, tá? Pode ser que você seja desprezado, as pessoas vão passar perto de você, fingir que não conhece, vão virar o rosto, tá? Ou até mesmo vão xingar você no meio da rua, tá? Ô herege, ô rebelde, ô desviado, tá? Isso pode acontecer com os mais alterados aí. Tá? Outra coisa que pode acontecer também, você descobrir muitos falsos amigos, gente que era amigo denominacional, amiga denominacional, só era amiga sua ou amigo seu, enquanto você estava na mesma denominação, você saiu, agora você está livre, eles não são mais teus amigos, tá? Eles te bloquearam nas redes sociais, eles desfizeram as amizades com você no Facebook, muitas vezes essas pessoas são levadas a fazer isso por recomendação do líder religioso. Então, por favor, aguenta firme, tá? Continue amando essas pessoas. Elas ainda não entenderam aquilo que você entendeu, tá? Outra coisa que você precisa entender, como proceder após a sua saída das denominações. Acessar canais, graças a Deus pela internet hoje, né? Que nos dá essa condição de acessar canais de pessoas sensatas, que em determinados temas estão bem mais evoluídos do que a gente, tá? Então eu vou citar aqui 3 pessoas para você assistir os vídeos deles, tá? Que estão bem mais adiantados do que a gente aí, e eu considero pessoas aí que são nossos mentores à distância, tá? De vez em quando é sempre bom estar assistindo temas ensinados ou falados por eles, que são Caio Fábio, tá? O Caio Fábio é muito bom. Eu não concordo, né, com tudo que esses irmãos dizem, mas em se tratando de religiosidade, tá? De cortar vínculos com a religiosidade, esses irmãos são muito bons, tá? Caio Fábio, Ed René Kivites e Zé Bruno. Tá? Esses 3 aí, pode haver outros, tá? Eu andei pesquisando muitos, mas eu percebi que sensatez, tá? Existe muitos irmãos ainda que são bem extremos, né? Ao abordarem os seus temas, tá? Esses irmãos aqui já são mais centrados, ok? Então, eu recomendo aí Caio Fábio, Ed René Kivites e Zé Bruno. Como eu disse para vocês, vocês vão aprendendo ao longo da vida a peneirar tudo, peneirar até o que eu digo, peneirar o que qualquer pessoa diz, tá? Jamais siga cegamente, tá? Um mentor. Vocês são livres. Ser livre significa saber pensar, saber raciocinar e saber peneirar. Aquilo que é bom você segura, o que não é bom você deixa para lá, tá? Provavelmente você nunca vai concordar 100% com ninguém, e isso é normal, tá? E aprenda a discordar, e mesmo discordando, respeitar as pessoas. Esses 3 que eu citei aqui eu respeito muito, ok? Outra coisa, como proceder após a saída do movimento religioso? Não seja inimigo. Você terá inimigos, mas não seja um inimigo. É normal que você tenha inimigos, mas não se torne um. Tá? Então, continue amando as pessoas, tá? Outra coisa, você é livre. Já que você é livre, significa que você pode atender o convite de alguém. De repente você saiu, mas seu esposo ainda não saiu. Você saiu, mas a sua esposa ainda não, seus filhos ainda não, tá? E eles convidam você para algum evento. E você consegue ir lá assim, você não vai ser infectado ao ir lá. Você já foi alcançado pela graça, pelo entendimento. Tá? Você sabe que Deus é misericordioso, haja com misericórdia. Você sabe que Deus te deu liberdade, haja com essa liberdade. Tá? Você sabe que o amor de Deus é imenso, então haja com esse amor. E entenda que não é porque uma pessoa continuou no sistema que ela vai ser condenada ao inferno. O amor de Deus supera o nosso amor. Então, já que você é livre, ao ser convidado, não tem problema você ir numa missa, você ir num batizado, você ir numa ceia, você ir num evento com o seu amigo, com a sua amiga que ainda é do sistema religioso. É que eu tenho conversado com pessoas
que demonstram ódio. Muito cuidado com isso. Demonstram ódio, saíram do sistema religioso e hoje querem confrontar todo mundo, a todo momento, em todo tempo, com palavras ásperas. Ao serem convidados para ir em algum evento, já brigam com a pessoa que os convidou, querem demonstrar que já não pertencem mais àquele sistema, mas demonstram de um jeito errado, através da radicalidade, através do extremismo. Não, pelo amor de Deus, eu mesmo, depois de ter saído há tanto tempo, desde 2018, que eu não sou mais do sistema religioso, mas se algum amigo me convidar e eu puder ir, não tem problema, eu sou livre para ir. E mesmo que eu não possa ir, de repente não esteja com vontade de ir, eu sou muito bem educado para dizer não para aquela pessoa. Tá? Então, procedam com boa educação aos convites que vocês recebem de pessoas do sistema religioso. Não se tornem extremistas, não se tornem chatos, ok? Outra coisa, além de você não se tornar um extremista, além de você não se tornar um chato, leia a Bíblia a partir de Jesus. Então, você quer continuar sendo um cristão, você decidiu, olha, eu continuo sendo um cristão, tá? Amo os ensinos de Cristo, reconheço que esses ensinos são inigualáveis, eu quero aplicar esses ensinos na minha vida, eu sei que os ensinos de Cristo realmente são transformadores, então eu decidi, sou um cristão sem denominação. Você vai ser chamado de desigrejado, você vai ser chamado de rebelde, você vai ser chamado de anticristo, tudo isso, tá? De falso profeta. Só porque você entendeu que igreja é gente e não templo, tá? Você decidiu sair, você não aguentava mais, tá? Ou você continua indo, mas bem pouco, tá? Como é o caso dessas denominações que eu citei. Tem gente que ainda não decidiu sair, mas decidiu que tudo que acontece lá, tá? Dentro dessas denominações, não é propriamente evangelho. Então as pessoas estão ligadas, estão lá por um motivo ou por outro, mas estão ligadas. Gente que ainda é da CCB, da Assembleia de Deus, da Maranata, Quadrangular, Deus é Amor, Católica, das comunidades que observam G12 e MDA, mas você já está antenado. Embora você vá lá, você começou aí bem menos, tá? E entendeu que você está livre e você não tem prisão nenhuma que te segure. Então você sabe que o dízimo não tem nada a ver com a graça, tá? Que as regras humanas para segurar você lá são só falácias, tá? Então diante de tudo isso, você decidiu: quero continuar sendo um cristão sem vínculo com o sistema religioso. Uns saem, outros começam a ir bem pouco e outros vão de vez em nunca, tá? Recomendo que você, como cristão, tá? Você de Jesus, do Evangelho, tá? Fora do sistema religioso, desvinculado do sistema religioso, que leia a Bíblia. Mas aprenda a ler a Bíblia, tá? Leia a Bíblia tendo Jesus como sua chave interpretativa. Leia a Bíblia a partir de Jesus. E como é isso, irmão Evandro? É fácil, é simples. Leia no Novo Testamento tudo aquilo que se alinha com Jesus, os ensinos de Cristo. Entenda que alguns textos são temporais e outros são atemporais. Os textos temporais foram para aquela época. Vou dar um exemplo aqui de um texto de Paulo que foi temporal. O texto onde ele fala sobre o véu. Tá? Na cidade de Corinto, mulher sem véu era problema. Então ele resolve essa situação de forma emergencial. Olha, saiam com véu, porque saindo com véu vocês demonstram na sociedade que vocês têm um compromisso com alguém. Tá? Mulheres descompromissadas naquela cidade sofriam perigo. Então agora as mulheres sofrem perigo ao saírem sem véu. Aqui no Brasil, na América, não. Então aquilo não é um texto atemporal. O que é um texto atemporal? Que serve para todas as épocas. Aquele texto não serve para todas as épocas, ok? Ele caiu em caducidade. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, ao ler a Bíblia, tá? Entenda que você só vai segurar aquilo que se alinhar com Cristo, ok? Em vida, no proceder, no relacionar, no viver, é Cristo que importa. Tá? É Jesus que importa. Os rituais não, as cerimônias não, as regras não, tá? A regra que vai te segurar como uma pessoa íntegra nessa vida é amor ao próximo. Não o amor promíscuo. Entenda, o amor, ele não aceita injustiça.
tá? Ele não aceita exageros. Tudo que pende para a promiscuidade, para o exagero, para o legalismo não é amor. O amor de Cristo, visto nele, é enxergado nele, ok? Então aprenda a ler a Bíblia. Leia, conheça Jesus, tá? É por isso que eu dou preferência para começar pelos textos do Novo Testamento, tá? E depois você pode partir para outras partes da Bíblia, aí no Antigo Testamento também, depois que você ficar aí craque, tá? Em saber os ensinos de Jesus, o procedimento de Jesus, tá certo? É isso, meu povo, tá? A gente vai falando sobre isso mais. Muita gente entra em contato porque quer aprender também a divulgar o Evangelho. Eu saí do sistema e quero aprender o Evangelho genuíno, simples. Eu quero divulgar, eu quero saber divulgar o Evangelho, tá? Eu estou preparando um curso sobre isso, tá? Seja um divulgador do Evangelho simples e logo eu entro em contato. O curso que eu já tenho é o curso Detox. Eu deixo sempre na descrição do vídeo, né, um contato para você saber mais sobre este curso, tá bom?